Primeiro nós vamos fazer aqui o início do rococó. Quando eu falo medida do cotovelo, eu seguro a linha e meço o meu cotovelo. Medi a linha, eu vou dobrar em 2 e vou cortar. Aí assim, ó, você pode cortar rente, você pode chorar um pouquinho. Chora só um pouquinho, não chora muito. Só eu que estou chorando, né? E a gente vai começar aqui com um nozinho. Vamos só retomar o nozinho, sempre é importante, ó. Ponta da linha, eu sou destra. Ponta da linha para cima, cruzo, enrolo 2 vezes, seguro, eu não gosto de dar 3, e puxo até o final. E aí a gente fez o nosso nozinho, né? Corta o excesso. Você pode fazer muitas coisas com o rococó. O que eu sempre digo para vocês é, a minha agulha encontra a linha. Então, eu só estou numa linha reta, só para a gente treinar aqui um pouquinho, a gente entender a dinâmica dele, do rococó. Muitas pessoas sabem, né? Mas muitas pessoas têm alguma dúvida ainda, né? E a dúvida é quando você vai fechar o ponto. Então vamos lá. Minha linha saiu aqui, né? E eu vou dar um espaço. Esse espaço é que eu vou determinar ao meu critério e eu vou preencher esse espaço com as voltinhas formando o rococó. Então eu vou dar um espaço aqui mais ou menos de uns... Obrigada, gente. De uns, sei lá, deu aqui quase uns 7 milímetros, será? Vamos ver? Vamos medir? Não precisa... meio. Eu quis fazer um pouquinho maior, meio centímetro. E aí eu deixo a minha agulha no tecido. Aí eu vou pegar a minha linha e vou enrolar, né? Aí o enrolar é que você vai se adaptar aqui, como você vai segurar a sua agulha, ok? Eu gosto de segurar assim. Eu venho e enrolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltinhas, eu vou dar 8. Como que eu sei a quantidade de voltas para fazer o meu primeiro rococó? Como que eu sei? Eu tenho que calcular no espaço que eu deixei aqui de meio centímetro. Eu estou usando uma linha mais grossinha, que é a linha Perlé, da Coats Corrente, né, número 8, que eu gosto bastante dessa linha. E aí o que acontece? Olhando assim, a grosso modo, não passou do espaço que eu deixei? Passou, mas elas vão ser apertadinhas. Então, antes de você... Aí a gente tem que treinar bastante o nosso olhar. Ó, as 8 voltinhas que eu dei, apertando elas cabem aqui. Quanto mais volta eu der, mais arquinho ela vai ficar. E neste, olha só que legal, e neste momento eu não quero arco. Por enquanto eu quero fazer só o rococó para que ele fique preenchido nessa distância que eu dei. Hoje é uma aula um pouco mais explicativa, tá bom, gente? Então não é uma questão que eu estou falando muito, mas eu estou explicando. Essa é a minha metodologia de ensino. Ó, eu vou segurar e vou puxar. Puxar, continuo segurando para facilitar. E vou puxar isso aqui. Aí, assim, a grande dificuldade que me perguntam, falam, minhas voltas, elas não ficam certas. Às vezes fica mais largo aqui mais apertado, é porque você precisa dar a atenção certa nas voltinhas. Já bordou em organza? Organza não, tule, né, eu bordei. Organza ainda não tive esse privilégio, mas dá para bordar super de boa. Ó, então eu tenho que ajeitar as minhas voltinhas e puxar a minha linha, olha. E aí eu fico com as voltinhas todas certinhas aqui na agulha, no fio. O que acontece? O fio parou a agulha, eu enrolei, esse fio vai voltar dentro dessas voltinhas. E aí eu só posso fechar ele depois que eu ajeitei eles todinho, ó, tá vendo? Tá tudo certinho. Se por um acaso no meio do caminho ela não ficar certa, antes de você fechar, você pode arrumar. Você pode vir aqui, ó, soltar. Nossa, você bagunçou tudo de novo. Não, a gente vai ajeitar. Que aí você pode, inclusive, torcer um pouquinho aqui, assim, arruma direitinho e fecha o seu pontinho. Fecha onde? Onde eu comecei. Esse aqui é o princípio do rococó. Agora, eu vou fazer uma outra coisa aqui, para você entender, né? O mesmo espaço que eu estou dando, e vou dar aqui umas 10 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Ó, elas estão juntas na agulha. Eu vou puxar. Se você tiver dificuldade de puxar, é só girar um pouquinho a agulha. Esta linha é muito fácil de puxar, ela escorrega muito fácil, né? Ela é bem gostosa para trabalhar. E aí eu vou colocar ela aqui. Percebe que ela já começa a subir um pouquinho. Tá vendo? Então, eu aumentei 2 voltinhas. Vou fechar e vou fazer uma outra.
para você ver. Vou aumentar gradativamente as voltinhas, que é para você ver o efeito que dá, ok? Vamos lá. Que a distância é você quem faz, é mais para a gente treinar. A mesma distância, né? Venho aqui e vou dar 12 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí é muito, aí ela começa a ficar com um arquinho. É errado? Não, depende da proposta que você está fazendo, do trabalho que você vai realizar. Então, quanto mais voltas eu dou num espaço, ela vai virando um arquinho, tá vendo? Olha, como ela já começou a levantar, levantou uma, porque eu aumentei 2 voltas, e aqui no total 4 voltas do que nós começamos, ok? Então, essa é a grande sacada, mas você perceba que se você apertar muito aqui, essa parte começa a ficar muito fina e essa acaba ficando um pouquinho mais larga. Posso enrolar a linha na agulha em qualquer direção? Sim, pode, isso não interfere, tá bom? É que o meu costume é sentido horário, ok? Então, esse aqui é o princípio do rococó. Aqui eu fiz com 8 voltinhas, com a linha perlê, e agora, por exemplo, eu quero fazer uma pétala. Eu quero fazer essa pétala de rococó. Conseguiu acompanhar comigo aí? Olha aqui a argolinha bonitinha. Olha. Tá vendo? Deixa eu pôr mais pertinho. Eu tô com minha luz ligada. Tô. Ó. Tá vendo? Então, você pode fazer as suas pétalas assim. Você pode fazer trabalhos de encher com pétalas soltas assim, um miolo, fica muito bonito. Mas você pode prender ela. Então, você vem aqui, você sai aqui, olha. Fechei no mesmo. E você prende ela. Pode furar, pode né, dar uma voltinha, prender um pouquinho mais a outra ponta, ok? Então, é uma pétala, ok? Então, essa é mais ou menos o princípio que a gente tem, uma das possibilidades de fazer o rococó. 8 voltas, aqui 8 voltas, aqui foram 10 voltas e aqui foram 12. E aqui foram 30. Porém, o espaço foi bem pequeno, ok? Então, aqui eu dei 30 voltas. Então, nós vamos partir do mesmo princípio, o que a gente acabou de fazer, porém, uma linha mais grossa, uma linha e agulha mais grossa. Então, eu vou lá no meio centímetro, e aí, o que vai acontecer? As voltas que eu vou dar na agulha, elas vão ser menos, porque a agulha é mais grossa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 voltas. Vamos apertar aqui, vou dar 6 voltas. Tá? Eu dei 6 voltas, porque eu estou com 6 fios da meada. Os 6 fios da meada é mais grosso que a linha perlê. César, fala. Tricoline é bom para bordar? Eu acho às vezes um pouco mole, você pode colocar uma entretela, tá bom? Coloca uma entretela para você bordar. E vou fazer o mesmo processo. Vou girar a minha agulha, passar todo mundo e vou ajeitar. Tá vendo? Ó? Esse aqui dá a grande diferença, porque se um fiozinho sai do lugar, aí ela fica não fica certinha. Você pode usar qualquer linha, né? Pra fazer o seu rococó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Porém, eu estou usando o mesmo espaço, pra você ver que ela vai virando o arquinho. Ok? Se eu quero a pétala, eu ponho bem juntinho. Segura aqui, ó. Puxo. E ajeito. Ela já virou um arquinho, ó. Quase um arquinho. Então, de repente, ó, você quer encher um miolo de
uma hortênsia, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Olha que linda que vai ficar. Ela vai ficar toda em pé, assim, uma do lado do outro, assim, vai, né? Uma ideia. Você vai dar trabalho, mas fica lindíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta é meada, mas não todos os fios. Tá vendo? Eu acho que fica um pouquinho mais grosseiro, né? A pétala, tá vendo? Então, eu prendi ela aqui. Poderia deixar solta para fazer aquela jogadinha. Então, aqui foram 20 voltas. Ó, aqui você esquece que eu escrevi, tá? Na hora que eu passar o ferro, sai isso aqui. Ok? Então, veja a diferença de uma linha com 6 fios para a linha perlê, que ela acaba sendo mais grossa, os 6 fios, que a linha perlê, ok? Por isso que eu não gosto de trabalhar com a linha de meada com todos os fios, tá bom? Eu, particularmente, não é o meu estilo de trabalho. Uma rosinha, você pode fazer os dois, o centro dela, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo para você acompanhar. Você pode fazer o centro dela aqui, como se fosse um miolinho de rococó. E aí, o que você vai começar a fazer? Depois que você colocou elas bem juntinho, aqui eu tô um pouco separado para você acompanhar, você vai colocar a sua agulha saindo no meio daqui e vai fazer mais ou menos isso aqui. Fiz aqui o meu miolinho duplo. Ah, tem que fazer toda vez duplo? Não, pode fazer um. Pode fazer um miolinho de nó francês. Aí fica a seu critério. Pode não fazer o miolinho e ir contornando? Pode. Tanto faz, né? Mas o miolo, ele vai me ajudar nesse sentido que eu disse. Ó, eu vou fechar onde eu comecei e já vou sair aqui, ó. Onde eu desenhei, ó.
aqui, como que eu vou arrematar? Né? Normalmente eu arremato todo o meu trabalho, mesmo no rococó, mesmo no vestuário, desta forma. Eu vou passar de 3 a 4 vezes, ó, furando todo mundo, para não dar aquele nó e não ficar algo mais saliente. Se você fizer isso aqui numa blusa, por exemplo, e fizer um nó, pode ser que incomode. A mim me incomoda muita coisa, ó, já tá bom aqui. E não solta isso. O que vai mandar no rococó é como você vai ajeitar ele. Você tem que ajeitar o seu rococó antes de fechar ele. Como eu vou fazer aqui agora. Eu só passei a linha por baixo. Então, 1, 2, 3. Vou dar 4 voltinhas. Porque aqui, olha, tá vendo, ó? A linha tá passada nas voltinhas. E agora eu vou ajeitar isso aqui, ó. Ajeito bem. Puxo bem, arrumo. E aí ficou bem juntinho. Vou fazer vamos fazer com um só. Porque eu sempre faço 2, né? Vamos fazer com um só. Porque aí o miolo fica muito pequenininho, mas dá pra fazer. Aí ela começa a crescer menos, né? Dei aqui a volta já, pegando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 6 voltinhas. Ajeito. Eu vou fazer uma última aqui, porque a linha também já deu. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um pouquinho maiorzinho. Se você tem o bastidor, você acaba não repuxando, né? E vou finalizar. Vamos arrematar lá no avesso para você ver. Se eu quisesse colocar uma outra cor, eu colocaria. Ai, que bonitinho. Ó, e eu venho aqui. Vou furar todo mundo. Furo mais uma vez. Já tem um nó do começo, né, gente? Ops. Já tem um nozinho do começo, né? Parabéns pelas aulas, você é 10, que lindeza, cor linda. Pronto. Agora eu corto. Excelente aula, obrigada. A gente fez aqui o rococó, não é?